Olá, eu sou Ana Luísa Lacombe, sou atriz, contadora de histórias, escritora, formadora de contadores de histórias e pesquisadora de contos populares, especialmente de contos de fadas. Em 2023, eu fiz uma pós-graduação na Casa Tombada sobre narração artística, modos de contar, narração artística em contexto urbano, modos de contar histórias. E o meu TCC, o meu trabalho de final de curso, foi um trabalho sobre as velhas do imaginário brasileiro. E eu escolhi esse tema porque, antes de fazer essa pós, ao longo da pandemia, eu estudei as bruxas europeias, as bruxas dos contos de fadas europeus. Eu estava numa série de cursos, Mergulho na História, que eu trazia durante a pandemia em cursos online, falando de temas variados, personagens variados dos contos de fadas. Então, eu tinha feito toda essa pesquisa. E aí, ao longo da pandemia, a minha avó de 100 anos faleceu, não de Covid, ela caiu e faleceu com 100 anos e eu não pude me despedir dela. Minha mãe, aos 80 anos, morreu de Covid. E em 2023 eu fiz 60 anos e eu estava fazendo essa pós-graduação e me deparei com de ter entrado no hall das velhas. E olhei para essas minhas velhas, minha mãe, minha avó, e aí também resgatei minha bisavó, que eu nem conheci, mas incluí ela nessa reflexão. Trouxe as velhas dos contos de fadas brasileiros, convidei-as para um chá. E elas conversaram nesse trabalho entre si, as sabedorias reais das minhas velhas reais e as sabedorias das velhas imaginárias. E para esse trabalho que eu estou propondo aqui, eu peguei 3 histórias que eu trouxe para esse TCC e trouxe toda essa reflexão da minha ancestralidade, das minhas velhas, eu velha, né? E montei um roteiro, As Sabedorias das Velhas, que eu pretendo apresentar para velhas e velhos. E a ideia é levar essas histórias para os lugares onde esses grupos de pessoas com mais de 60 anos se reúnem, em casas de cultura, bibliotecas, os núcleos de atendimento ao idoso, projetos sociais que atendam a pessoas idosas, casas de repouso, enfim. E esse projeto vai acontecer em São Paulo, Atibaia e Piracaia, porque em Atibaia e Piracaia estão as minhas parceiras no coletivo Portal das Histórias, e a gente tem esse coletivo que trabalha com conteúdos e reflexão sobre arte narrativa, e elas vão fazer a produção dessas cidades e também vão estar comigo nas apresentações que eu fizer lá para participar do bate-papo que acontece depois, ouvindo essas velhas e esses velhos. Todo esse trabalho, além da apresentação, que será gravada, as músicas que eu canto também, ficarão disponíveis em áudio no YouTube, que assim quem não puder assistir ao vivo vai poder ouvir essas histórias. E esses encontros também vão ser registrados em fotos, em vídeos, sempre com autorização, claro, das pessoas do local, da instituição que está nos acolhendo ali. E no final a gente vai resgatar frases e pequenas memórias das velhas, dessas pessoas, tanto delas mesmas que vão ser velhas, como das velhas que foram da geração delas, né? Das velhas delas, das histórias delas. E todo esse material vai sendo repercutido, vai sendo compartilhado nas redes sociais, depois será reunido, organizado, com uma apresentação contextualizando isso e colocado no e-book que ficará disponível no Portal das Histórias. E nós também faremos um Papo no Portal, que é uma programação que já acontece no portal há 3 anos, no nosso canal do YouTube. E nós 3, Kelly Horazi, Vivian Catenati e eu, Ana Luísa Lacombe, vamos fazer um bate-papo sobre a sabedoria das velhas. Vamos trazer esse tema e também algumas vamos falar um pouco dessa experiência que a gente viveu contando histórias e conversando com essas mulheres e esses homens que estão velhos, já viveram tanto e têm tanto a nos ensinar. Então, esse trabalho pretende valorizar, validar essas trajetórias e a gente olhar para essas velhas e velhos, nos quais eu me incluo, estou com mais de 60, né, olhando para as suas trajetórias e as sabedorias que ainda têm a nos oferecer e que nos oferecem no presente, porque são pessoas que estão aí, vivas e que têm ainda muito a nos ensinar.